Ei, gente, o programa da semana tá maravilhoso, especial. Nós vamos falar sobre as crianças, o reino a partir da perspectiva delas, para elas, porque Jesus mesmo disse, delas é o reino. Então já pode compartilhar com o máximo de pessoas. Você tem um netinho aí, tem um filho, tem um sobrinho? Ah, você tem que assistir, é inspirador, vai ser inspirador para você e para toda a sua família. Vem comigo, tá demais! Bom, gente, Semana das Crianças, especial, o programa Beleza no Comum não ia ficar de fora de uma temática como essa. Da mesma forma que muitas vezes a gente vê o inimigo investindo pesado nessa geração, Jesus, nós enquanto pais, mães, avós, tios e tias e padrinhos, vamos investir também pesado nessa geração, porque sabemos que Deus tem algo para fazer, está fazendo através das crianças. Olha só, já quero chamar um texto na tela, que são palavras, do nosso próprio Jesus. Vamos ler o texto comigo? Para a gente refletir sobre as palavras do nosso próprio Jesus. Vamos lá? Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Por que Jesus disse que o reino pertence àqueles que se tornarem semelhantes a elas? Algo essas crianças têm para nos ensinar, a mim e a você. E é interessante a gente pensar no reino de Jesus como um reino que já foi inaugurado. O reino já é uma realidade, ele não está consumido, não foi consumado, mas já é uma realidade. Então o reino já está aqui para essas crianças. E nós, enquanto adultos que temos uma consciência maior do bem e do mal, somos responsáveis e coparticipantes de deixar que essas crianças vivenciem esse reino. Então vamos para a roda de conversa que você vai ficar inspirado hoje. Bom, já estou aqui com os meus convidados essa semana. Hoje, de uma forma muito especial, estou recebendo o querido Samuel Espanhol. Samuel, seja bem-vindo ao programa, viu? Estou feliz de você estar aqui. Mamãe também, Simone Espanhol, está aqui contribuindo e sendo também uma inspiração para a gente nesse bate-papo sobre o Dia das Crianças. Simone, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Gente, olha só, você tem aí em casa uma criança? Tem um netinho, tem um sobrinho, alguém que se ame muito, que está aí abaixo dos 11 anos. Se você tem, eu tenho certeza que sua vida é mais feliz. Eu tenho 2 lá em casa, ao mesmo tempo que a minha vida é feliz, também é mais bagunçada ao mesmo tempo. Mas eu não trocaria, eu nem lembro mais como é não tê-los na minha vida, assim, sabe? E é algo diferente, existe uma graça, existe um favor de Deus sobre as crianças. Ô Samuel, me conta uma coisa aqui. Você já tinha participado de programa de TV? Primeira vez? Como é que é? Nunca. Nunca? Hoje é o primeiro dia, então eu tô inaugurando sua vida famosa. Apesar de que não, porque você tem um canal no YouTube, né, Samuel? É. Conta pra gente, como é que chama seu canal, cara? Bora ser criança. Bora Ser Criança. Sim. Olha só, bora ser criança, entendeu? E o que você faz lá no canal que você gosta assim mais? Qual que é a pegada do seu canal? O que você fala lá? Diversas coisas. Quando, por exemplo, esse ano, quando foi a Páscoa, eu gravei 2 vídeos, né? Mas eu publiquei 5. Sim, porque você deu uma editada, né? Dividi, porque um ficou muito longo, aí eu dividi ele em 3. Aí o quarto foi ele longo e outro resumão. Sim. Aí, esses dias eu publiquei um vídeo sobre o conteúdo da Bíblia, falando o que tem na Bíblia. Entendi. Então, o seu canal é um canal que fala da Bíblia.
Mas tem tudo. Vai ter de tudo, então, tipo assim, não só da Eu Bíblia. já publiquei até como fazer um docinho que eu criei. Não, peraí. Vamos voltar aqui. Eu já ia falar um docinho, eu já ia falar, adoro doce. Mas esse doce foi você que criou com a receita sua? Na verdade, meu primo me ensinou, mas eu mudei a receita. Você deu uma incrementada. Então é do Samuel, é o doce do Samuel, né? Bom demais. Eu assisti seu canal, tá? Eu vi os vídeos da Páscoa. Eu achei muito informativo e, na verdade, muita informação, muitos detalhes. Eu fiquei impressionado com os detalhes. Eu falei, gente, de onde Samuel tirou tanto detalhe? Quantos anos você tem, Samuel? 9. 9 anos. E você curte, assim, você já leu a Bíblia uma vez ou não leu toda ainda? Eu não é bem li, né? Eu folheei a Bíblia toda, mas eu posso dizer que eu tenho certeza que eu já li pelo menos um capítulo em cada livro da Bíblia. Ótimo. Então você conhece de um modo geral a Bíblia toda, né? Maravilhoso. Ô Simone, como é que é ser mãe de uma preciosidade dessa, querida? Que bênção. Você foi agraciada pelo Senhor. Fui mesmo, quando a gente estava esperando, né? Esperando esperar o Samuel. O Samuel é um milagre, a gente não podia ter filhos. Na verdade, eles dizem que nós somos um casal infértil. Diziam, né? E não podíamos ter filhos. E eu me lembro que antes de Samuel nascer, eu tive um sonho e eu ouvia Deus me dizendo, poucos meses antes de eu engravidar, 3 meses, Deus me dizendo, agraciada, favorecida. Nossa, que lindo! Então eu fui agraciada, favorecida. É uma bênção, é uma alegria, é um desafio. Ter filhos é um desafio, né, Simone? Em tempos como esse, então, ufa! É desafio. Não que o Samuel seja especial e nem que ele deixe de ser especial. Sim. Mas é desafiador porque, como a gente estava falando antes aqui, as crianças hoje, elas estão vindo com um upgrade, elas estão vindo com um diferencial. Sim. Então, elas são muito espertas. Então, mas é uma alegria, é uma delícia, é um desafio, é um crescimento diário, né? Eu Sim, cresço, todo dia, cresço né, diariamente, todos os dias. Agora, só uma palavrinha. Eu acredito que ele já leu a Bíblia toda algumas vezes. Eu já li com ele, esse ano a gente está completando a 2ª leitura. Ah, é? Então você já leu, né, Samuel? Já está escondendo ouro aqui. E as Bíblias na linguagem infantil ele já leu diversas vezes. Não, as Bíblias na linguagem infantil, assim, que não são tipo mais, essas, né? eu já li elas todas. Todas que eu tenho lá em casa. Ai, meu Deus, entendi, Samuel. Quantas Bíblias você tem, mais ou menos? Dessas aqui eu tenho 15 que eu contei. Das chamadas de adultos, você tem 15? Mas tirando classificações, eu acho que eu devo ter, sei lá, 20. Daí pra cima. Uau! Ô Samuel, assim, eu sou pastora, tenho Bíblia lá em casa, tenho um monte de coisa, mas 20 eu não tenho ainda não, cara. Agora me conta, como é que você começou a curtir a Bíblia assim? Você tem só 9 anos, 9, né? Só 9 anos. Como é que um menino de 9 anos chegou nesse amor pela Bíblia assim? Você lembra quanto que foi ou você nem lembra? Eu acho que eu nasci assim. Você já nasceu. Então, assim, pela graça de Deus, ele já colocou aquela sementinha assim no seu coração. Mas também ela me contou esses dias, que desde o meu 7º dia de nascido, ela cantava a Bíblia comigo todo dia. E até hoje eu não fico nem um dia sem não ler um versículo. Todo dia eu leio pelo menos um versículo. Ô Simone, então teve uma semente, né? A árvore só cresce se alguém jogar a semente lá. Sim, e né? regar. Tem que regar todo dia, todo dia. Então, eu acho que talvez, muitas vezes, por esse momento que você viveu, difícil até você ter o Samuel, quando você teve, seu coração não se conteve, né? Era todo dia um cântico saindo dos seus lábios, né? Todo dia. Eu entendi, assim, que a gente foi criado num lar cristão, evangélico, mas a gente não tinha essa noção, embora meus pais são muito zelosos, sempre foram muito zelosos, e de orar, e de ler a Bíblia, e de crer a Bíblia, e proclamar, e viver, mas a gente não tinha, assim, eu não sei se pela nossa vida, nossa geração já era aquela geração de trabalho, né? e escola, e pós, e mais pós, eu não sei. A Bíblia, de repente, a gente se perdeu um pouquinho nessa visão
da sua pós-graduação, nas cartas paulinas. Sim. Dessa visão que a gente estava vendo por um viés dos grandes filósofos, de um viés platônico, né? Então, não é por aí. Nós temos que ver pelo esse viés do Espírito Santo, o viés dos rabinos. É lá que ela foi escrita em Israel, né? Sim. Então, assim, eu não tinha esse apego, eu não tinha essa vivência. Não, eu estou lendo isso aqui, como isso aqui pode ser real na minha vida e como isso pode acontecer de fato, o que é que ela pode produzir, o que ela pode produzir, o que ela pode produzir. Então, não tinha essa visão, não entendia aquilo que está lá em Gênesis. E Deus, pela sua palavra, fez tudo acontecer. E é tremendo entender que desde lá, as sementes, por exemplo, uma laranja continua sendo laranja e ela produzirá sempre. Sim. Então, essa é a palavra de Deus. E depois de algumas experiências, uma delas foi mesmo essa promessa, que era o Samuel e que não chegava, né? Sim. E o tempo da espera dói nesse momento. Dói. Então, essas experiências, elas me aproximaram da Bíblia. Começaram a me aproximar da Bíblia, não exatamente para mim, para eu ter o Samuel. Mas quando eu comecei a me apropriar da Bíblia, eu comecei a entender que eu podia fazer coisas para as pessoas produtivas. Então, foi uma experiência assim, de apropriação da palavra de Deus, através mesmo de um sofrimento e uma necessidade de fluir. Não dali. pelo que te disseram ou pelo que te ensinaram de família, mas assim, por viver, por andar, não mais de ouvir falar, mas de andar com o Senhor, né? E de ter essas experiências íntimas com Ele. Isso é maravilhoso. E isso gerou uma semente e você foi regando essa semente no coraçãozinho de Samuel e ele foi tendo esse amor pela Bíblia porque alguém apresentou para ele, né? Eu passei a entender que se havia algo que eu podia deixar e posso deixar de precioso para qualquer pessoa e para aquele serzinho que agora está na minha responsabilidade, é uma herança do Senhor, se tem algo, é a palavra de Deus. Não existe mais nada precioso. E mesmo eu tenho muitas limitações físicas mesmo. E eu olhei para mim e pensei, gente, eu sou tão limitada. Mas existe algo que é tão inexplicavelmente, eternamente ilimitado, se chama a palavra de Deus. Sim. E isso eu posso dar a ele e a qualquer criança. Sim. Eu posso dar a ninguém. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus não está presa. Então, não tem nada mais poderoso, não tem nada mais feliz, nada mais potente, não tem nada melhor do que foi o que eu concluí. Falei, não tem. Nós chegamos ao 6º dia, nós chegamos em casa, ao 6º dia após o nascimento. E no 7º dia, eu falei, vou ler a palavra com ele. E aí nós começamos a ler todos os dias, todos os dias, todos os dias. Muito bom. E assim, a gente, enquanto pais, a gente tem uma preocupação tão, às vezes, urgente de dar uma boa escola, de dar brinquedo, de criar uma infraestrutura maravilhosa, né? Tudo bem, isso é importante, né? Mas eu tenho para te dizer assim, eu tenho 2 filhos lá em casa, maravilhosos, presentes do Senhor. O que mais eu quero trazer para os meus filhos hoje são as bases e o fundamento da vida com Deus. Porque eu sei que isso ninguém pode tirar. Conquistar casa, conquistar carro, uma posição social, uma profissão, eles, sabe assim, se eles tiverem uma base emocional em Jesus, eles podem alcançar, né? Sim. Ô Samuel, para você, qual que é a história, a passagem que você mais curte da Bíblia? O que você gosta mais? Eu sei que pode ter várias coisas, mas me fala aí umas 2, mais ou menos, que você tem seu coração por enquanto. História ou livro? Pode ser história, daí você me fala de livro. Tá. Qual história que você mais curte? A história que eu mais gosto desde quando eu nasci, desde quando eu era pequeno, né? Desde quando eu me entendo por gente. Sim? E me lembro que eu ouvia qualquer história da Bíblia, é a de Noé. Por que você gosta da história de Noé? É uma das mais famosas, inclusive, né? É um negócio tão mirabolante, né, Samuel? Que só Deus não podia fazer. Eu comprei um livro do Adalto Lourenço, O Dilúvio de Gênesis. Tem até no YouTube uma série de palestras dele, mas são só algumas sobre o livro, né? Sim. São só algumas, não tem todas. Mas o livro é O Dilúvio de Gênesis, muito bom. Ele explica o dilúvio todo, né? Então,
muita coisa interessante, é muita ciência. Sim, né? para você fez De onde sentido. veio a água, para onde foi a água, Aham. como a água entrou. Eu sei, eu já vi aqui em Belo Horizonte há uns 2, 3 anos. Não morava aqui, eu morava lá no Espírito Santo. Sim. Mas eu vi minha mamãe falando que estava brotando água do solo, igual fala, né? Que brotou água do solo, né? Sim. As portas do abismo se abriram. Assista o Superbook, no Superbook mostra igual aconteceu Literal, aqui em Belo né? Horizonte. Surge tipo um geyser de água. Sim. Então você entendeu que aquilo que você aprendeu de forma espiritual e pela fé é completamente possível cientificamente de acontecer. Sim. E isso passou a ser a fazer sentido para você, né? Sim. E isso é lindo. Ô, gente, e o Samuel, ele tem esse apreço pela Bíblia, assim, mas a gente está aqui falando sobre isso de uma forma a querer te inspirar, sabe? A apresentar possibilidades, principalmente da palavra de Deus, mas claro que outras coisas, mais possibilidades para a sua criança, para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, mostrando para ele possibilidades para que o próprio Deus flua no dom que Deus deu. Porque, assim, o Samuel tem esse dom com a palavra, mas às vezes a criança que você tem em casa, a criança que eu tenho em casa vai ter um outro dom, mas a gente precisa ser essa ponte. Se a gente não for a ponte, como é que vai fluir o dom? Né? Eu acho que os pais de Samuel foram e têm sido essa ponte, né, Simone? Não que seja fácil. Durante todo esse tempo, ler a Bíblia todo dia, te custou? Custa tempo, né? Custa tempo. Tempo é dinheiro, né? E de tempo é dinheiro. Mas eu tenho entendido que o investimento está sendo uma poupança Inenarrável, né? inenarrável. Então, tempo para Deus, né? Tempo, seu dízimo de tempo. E esse ano a gente está retornando para Minas, né? A gente Sim. esteve fora há algum tempo, então a gente está retornando para Minas. E a gente está vivendo uma experiência bem interessante, que eu tenho tenho muito de dificuldade para me adaptar às mudanças. Tá. Então, quando eu me mudo, as informações elas ficam todas desagregadas. Tá. Então, eu ainda não consegui reunir as informações, sinceramente, Dá a volta da minha pra cá. nova vida. Aham. Estou bem perdidinha. E quando eu não consigo agregar as informações, a leitura diária bíblica, ela começou A ficar para trás um a pouquinho. manquejar um pouquinho. A manquejar um pouquinho. E aí eu falei assim, poxa, não tem como. Aí eu peguei e chamei ele e falei assim, Samuel, deixa a mamãe te contar uma coisa. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de organizar. A gente se mudou. Sim. Mas ela a gente não vai deixar para trás, não. Ai, Aonde a gente for. Então, é desafiador. E se você não preferir... Eu fui ovelha do pastor Márcio por uns bons anos e ele sempre disse que ter tempo é ter preferência. Ótimo. Ótima Se definição. você não preferir, você não faz. É verdade, é verdade. Então, o seu tempo, eu tenho tempo para isso. Você está dizendo, eu tenho preferência para isso. Ótimo. Ótima definição. Ô Samuel, você entende que esse dom foi Deus que te deu? Você acha que essa inclinação para a palavra é um dom que Deus deu para você? Olha, eu não sou inclinado só pela palavra. Me claro, conta, mais que por mais ela, então, mas por favor. Diga pra gente. eu gosto muito de ler. Por exemplo, eu consigo ler em um dia um livro de 500 páginas. Peraí, Samuel, dá um pause aqui. Vamos voltar. Gente, peraí, volta aqui pra mim. Samuel vai falar de novo. Fala pra gente, Samuel, você leu em um dia um livro de quantas páginas? 450. E você acha que isso não foi um dom que Deus te deu, não? Você acha que tudo bem? Não, é só porque eu aprendi Não é um dom a da ler. Bíblia, né? Eu aprendi a ler sozinho E foi. e foi, né? Tipo assim, você nem E aí sabe eu quando fui começou. Só foi. lendo, e aí eu fui começando a ler mais rápido, né? E aí chegou onde tá, e eu consigo ler um livro de Mas e o dom? 450 páginas. Sim. Então, assim, E o eu dom? sei que você está sendo aí modesto, né? Não, tudo bem, eu só leio mesmo, assim, né? Mas, Samuel, deixa eu te contar uma coisa. São poucas pessoas que leem assim, sabe? Eu vejo de fora, eu acho que Deus, assim, falou, eu vou dar esse dom pro Samuel. Sim, eu acho, sim. Por quê?
certeza. Eu vou dar... certeza. Porque eu vou precisar de um menino como esse nos próximos anos. Ô Samuel, eu acho, assim, eu tenho a impressão que a gente, as pessoas que estão aí, tá vendo a gente de casa, ainda vai ouvir seu nomezinho aí, por aí, mais vezes. Porque eu acho que quando Deus dá esses dons específicos, é porque Ele quer usar. Você não acha, não, que Deus quer te usar numa coisa específica? Eu leio bem, né? Interpreto bem o texto, qualquer texto. Muito bom. E também falo bem. É, eu tô vendo aqui, tá todo mundo vendo, tá na cara que você lê bem, você fala bem. Ô Simone, você acha que Deus tem algo para a vida de Samuel bem específico? Porque quando Deus dá esses dons assim específicos, eu acho que Deus vai usar de uma forma específica, né? Sim, eu tenho certeza. Hoje, eu e meu esposo, minha mãe, minha irmã, os primos que intercedem, amigas que intercedem. Sim. Na verdade, a gente tem uma amiga e quando ele tinha 1 ano e pouquinho, ela falou assim, Simone, deixe ele à vontade com os recursos que vocês puderem oferecer a ele e vamos ver onde a inteligência que Deus deu a ele vai levá-lo. Deus capacitou ele de forma diferente. Ela é doutora em pedagogia e tal, então ela já direcionou isso. Aí a gente imediatamente falou, ela é uma serva do Senhor, uma guerreira, ops, então... Vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Então, a gente disponibiliza para o Samuel. É muito interessante você dizer isso. Nós nunca obrigamos o Samuel a optar por adquirir nenhum conhecimento. Sim. Então, existe uma obrigatoriedade. O Samuel, qual a obrigatoriedade dele? Alguns compromissos sociais. Sim. E não é fácil disciplinar uma criança. Não. Ainda mais uma criança com essa mente. Sim. Não é fácil. Sim. Então, ele tem os compromissos da disciplina, da escola e os conhecimentos gerais, né? Então, ele precisa conhecer um pouco de canto, de música, ele tem facilidade. Sim. Não é aquela primeiro dom como é a leitura. Tá. E ele, às vezes, não gosta de se disciplinar para isso, mas ele precisa conhecer. Mas obrigar o Samuel, nós não fizemos isso, porque nós entendemos que o Espírito Santo o conduzirá. Amém. E a gente nunca forçou o Samuel fora da faixa em nada. A gente entende que o fruto tem de amadurecer na estação própria, no tempo certo, e cada árvore tem um tempo para amadurecer. Então, nós não vamos amadurecer. Então, cada degrau que ele sobe, o Senhor nos faz ver assim, agora foi o tempo. Sim. Eu me lembro quando ele mesmo se despertou para amarrar o próprio cadastro aos 4 anos. Não quero que você amarre. E quando ele amarrou, eu falei, poxa, este foi o tempo. Sim. Então, assim, a gente entende dessa forma e com relação aos dons, eu percebi isso desde a infância. Me chamou a atenção quando ele tinha 4 meses. Eu já lendo, né, e colocava o som, e era aquele sonzinho ainda, né, que já ficou antigo, que fazia aquela marcação. Sim. E eu fiquei impressionada, porque eu sou psicóloga, psicopedagoga, porque aos 4 meses ele ouvia aquele... Ele via, né, visualmente. Via, mas ele via e conseguia ficar quietinho os 4 meses, do início do cântico até o fim do CD. Nossa, Deus. E a gente sabe que uma criança de 4 meses, ela tem não. pouco tempo de concentração. Sim. E a outra coisa que eu percebi é que quando eu lia também com ele ficava olhando em mim até que eu terminasse a história. Entendi. Até hoje eu fico... Um dia eu ouvi 3 horas de música, não me lembro o que eu ficava fazendo. Ter ficado 3 horas. Eu fiquei lá no tapete, eu fiquei sentado, ficava deitado, só isso. Ou fazendo carinho na minha cachorra. E que música que você gosta de ouvir, Samuel? O que você curte, assim? Que estilo que você gosta? Ultimamente eu tô ouvindo muito Michael Smith. Bom, muito bom. Você gosta de música boa, então. O que você gosta de fazer além da leitura, assim? Mais coisas que você gosta de fazer? Eu sei que você gosta de ler a sua preferência, número 1. A número 2 e a número 3. Qual que seria? A leitura, Número 2, não tem como negar, sempre vai ser, até que não tenha mais, brincar com a minha cachorrinha. Como é que chama essa gosto cachorrinha? muito Conta dela. pra gente, como é o nome dela? Mila.
Uai, então é por isso, você gosta muito dela. Eu tô te vendo nos vídeos lá do seu canal com ela, né? Parece que ela realmente é a sua número 2. Ela aparece em todo vídeo. E uma terceira coisa que você curte. Então, número 1 é a leitura, número 2 é a cachorrinha. E a número 3, assim, que você gosta de fazer? Não, eu não sei se... Ela é número 2 junto com a Mila. É? Então conta pra gente qual que é. Música. Nossa, então aqui, ó, nós estamos juntos, sabe? Porque você acredita que, assim, eu não pareço, não, mas tô meio enferrujada, mas eu formei em música pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou pianista. Eu tô parada, tá? Mas, assim, a gente já compartilha do mesmo gosto, a gente já pode ser amigo. Depois a gente trocar umas dicas, assim, de coisa boa pra gente ouvir. Ô, Samuel, e assim, como que é pra você, na escola, lidar com as suas habilidades, que elas são visivelmente dons de Deus? Como é que é pra você lidar com isso na escola? É difícil? Fácil, mais ou menos? Eu fiz recentemente um teste de QI. Sim. Porque ela me colocou no teste. Sua mamãe fez você fazer o teste QI. Psicóloga, né? Foi a sua escola que exigiu. Tá. Mas essa escola foi a melhor escola que eu estudei na minha vida. Ah, que bom. Mas então, eu ouvi a psicóloga falando com ela, claro, estava dentro da sala, né? Sim. Que ela fala comigo que eu sou superdotada, mas para que eu não me comparo, não. É um dom de Deus, mas tem muita gente superdotada também. Sim. Para que me comparar? Não faz sentido. Só vai dar B.O. Mais nada. Maravilhoso. Como assim que tem muitas pessoas que são superdotadas? Como que você sabe? As que estão em Cristo, como que é? Efésios 1:3. Agradecemos ao Deus... Não. Agradecemos ao Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado com todas as sortes de dons espirituais nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Então quer dizer que em Cristo todos nós temos esse acesso, né, Samuel? Ô, gente, o que eu vou falar mais nesse programa aqui? Eu vou ter que terminar, porque a produção, inclusive, já está me avisando que está acabando. Mas com uma fala dessa, eu acho que a gente pode terminar por aqui. Para que se comparar? Entender que Deus deu uns para mestres, outros para pastores, outros para apóstolos. Isso é só nomes que quer dizer que Deus deu um dom para um dom para o outro. Nós, enquanto pais, precisamos ser facilitadores e apresentar possibilidades para que o próprio Deus e o Espírito Santo flua através dessa geração que vai vir com tudo, já está vindo com tudo. Simone, obrigado pela sua participação. Nós agradecemos. Foi um prazer, viu, ter você aqui. Agradecemos muito. Samuel, obrigado, meu querido. Queria conversar com você aqui mais pelo menos uns 40 minutos. Mas não dá, né? Vou te chamar de novo, posso? Bora ser Agora que vocês criança, estão em BH? E o seu canal? Bora Ser Criança? No YouTube? Só procurar lá. Bora Ser Criança, Samuel Espanhol. Então pronto. Tá aí a dica. O canal é eu. A canal é você mesmo. Então tá aqui, ó. Focou ele, é a foto do canal. Gente, um beijo, que programa gostoso. Até semana que vem. Tchau, tchau.